Após o intervalo, nós retornamos com o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm coração puro. Neste programa, nós estamos analisando os comentários de Kardec com base em versículos do Novo Testamento sobre a questão dos escândalos, o pecado por pensamento, o adultério, né? E também lembrando do desapego que nós temos que ter com relação a rituais, lembrando que o mais importante é a ação no caminho da modificação para o bem-estar geral e o processo de aprimoramento do próprio ser encarnado. Nós daremos início, então, ouvindo algumas considerações pela Célia. Nós gostaríamos de voltar um pouco a essa parte da bem-aventurança em que Jesus diz em arrancar o olho, cortar a mão direita. Por que ele se referiu ao olho? Então vamos analisar o nosso corpo humano. Nós temos a cabeça, onde nós temos a boca, o nariz, os olhos, que são os ouvidos, que é a maior parte dos nossos sentidos, os quais nós transmitimos pela fala, pelo olhar, o que nós sentimos para o ambiente e recebemos também o ouvir das outras pessoas, o cheiro, e as mãos é aquele tato, onde a gente percebe as sensações com materiais pelo tato. Então, tudo em nós, em relação ao relacionamento ao próximo, está mais ligados aos sentidos que se localizam na cabeça, nos braços, em especial as mãos, porque as pernas elas são meio que egoístas, né? Elas só fazem aquilo que nós queremos. Nós queremos andar, ela anda. Nós queremos parar, ela para. Nós queremos nos exercitar, ela exercita. Então, ela obedece a um comando para nos satisfazer e não a um outro. Já os braços, as mãos, o olhar, a fala, ele é para nos conectarmos com o outro. E o olhar, ele tem especial significado nesse relacionamento. Quando você encontra uma pessoa, o olhar dela, e muitas vezes, diz tudo. Ela não precisa falar. Basta ela te olhar e você vê naquele olhar se há amor, se há ódio, se há indiferença, se há desconfiança. Então, quando Saulo de Tarso, que era extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, um olhar firme, até às vezes duro, após ter aquele encontro com Jesus nas portas de Damasco, ele foi para o deserto meditar. E quando ele voltou, Emmanuel faz uma observação sobre o olhar de Saulo. Não era mais aquele olhar daquele homem orgulhoso, daquele doutor da lei. Já era um olhar profundo, um olhar calmo, um olhar que transmitia humildade. Então, quando Jesus fala para a gente arrancar o olho, não é questão de arrancar o olho material. É nós tirarmos as nossas imperfeições íntimas do nosso espírito que vão se refletir no nosso olhar. Por mais que a gente tente disfarçar, o nosso olhar diz muito mais que 1000 palavras. E a nossa mão? Por que ele fala da mão direita? Porque a mão direita é aquela que nós usamos mais, que tem força. E com essas mãos nós podemos fazer muitas coisas, né? Acarinhar uma pessoa, socorrê-la, cozinhar, fazer alguma coisa boa. Então as mãos, elas são altruístas, elas servem
sob o nosso comando para ajudar o semelhante. Não só ajudar, mas também prejudicar. Desferindo um golpe fatal através de uma arma de fogo ou uma arma branca, causando danos a uma pessoa com a força das nossas mãos. Então, são exemplificações que Jesus deu para nós refletirmos em nós. Não vou cortar minha mão, mas eu vou fazer com que ela se transforme em algo de auxílio ao próximo e a mim mesmo. Que meu olhar transmita aquilo que eu estou lutando para modificar dentro de mim e chegar às virtudes que Jesus espera que nós alcancemos em contraponto às atitudes egoístas e orgulhosas. É interessante, né, que esses assuntos que estão sendo tratados aqui no estudo do capítulo Bem-aventurados os que têm o coração puro, que há no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do pioneiro paulista Caiba Schutel, um capítulo bastante sugestivo no seu tema, higiene do coração. Ele começa dizendo que há corações limpos e corações sujos. E ele faz uma série de comentários para dizer o seguinte: o que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que caiar sepulcros que guardam podridões. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e ao egoísmo, com toda a sua prole malfazeja. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. Anotou Caiba Schutel. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista, finalmente. É renunciar ao mal para abraçar o bem. É deixar a aparência pela realidade. É preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus. E Allan Kardec, ele encerra o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, introduzindo uma mensagem muito interessante, intitulada Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, mostrando que às vezes alguns limites, algumas restrições que nós temos na atual reencarnação, elas têm uma razão, têm um sentido de ser, considerando o nosso processo evolutivo, o nosso processo de educação ao longo de várias jornadas reencarnatórias. E ela é assinada pelo espírito Vianney, que era o cura da cidadezinha de Ars. Essa cidade, próxima a Lyon, ele viveu lá no século XIX e foi, na verdade, um clérigo, autêntico apóstolo do bem, do atendimento, do acolhimento das pessoas sofredoras, e era médium, inclusive de efeitos físicos. Mas ele, nessa mensagem, ele atende, inclusive, ao chamamento, ao pedido de uma mãe que pedia que curasse a cegueira de sua filha. Então ele começa dizendo assim: meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Que sofrimento bom, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança, que ore e espere. Assim, ele passa a fazer considerações mostrando que não era o caso de curar a cegueira daquela criança, mas porque ali se cumpria, inclusive, uma lei, que é a lei de causa e efeito, e necessária para o aprimoramento dela. Esse espírito, Curadar, é muito interessante e ele usa expressões, o bom Deus, nessa mensagem, 5 vezes, exatamente como ele falava nos seus sermões, né, do púlpito da cidadezinha de Ars.
Você teria, Célia, mais alguma falando consideração? sobre cegueira, novamente eu me lembrei de Paulo de Tarso, porque o livro Paulo Estevão, segundo o Chico, é aquele guia de orientação aos cristãos. Paulo, quando viu Jesus, também ficou cego, mas uma cegueira temporária. Mas nesses 3 dias que ele ficou cego, ele meditou profundamente no que ele havia feito no passado. Quais foram as atitudes que o levaram àquele instante? A sua situação presente e o que ele poderia fazer daqui para frente. Então, essas cegueiras que muitas vezes atingem nossos órgãos físicos, mas também tem aquela cegueira espiritual, é para que nós possamos refletir. O que eu fui? O que é que eu estou sendo hoje ou passando hoje, que é o reflexo do que fomos ontem? E o que eu posso fazer para o meu futuro? Então, é isso que a cegueira, é isso que Jesus nos deixa essa mensagem. E Paulo utilizou isso de uma forma brilhante, deixando como exemplo para nós o seguirmos dentro das nossas possibilidades e dentro das condições em que vivemos na atual reencarnação. Nós completamos, assim, o estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. E deixamos a todos vocês muitas razões para a reflexão, para que nos analisemos e procuremos corrigir os rumos do nosso sentimento no aprimoramento do nosso coração para melhor aproveitarmos a nossa chance reencarnatória. É esse o sentido, né, dessa bem-aventurança que Jesus nos apresentou e que Kardec destaca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa obra é de magistral importância para todos nós, porque é onde Kardec ele centraliza suas atenções no ensino e na aplicação moral dos ensinos de Jesus, deixando de lado questiúnculas, dúvidas, polêmicas, históricas e de curiosidade. Até um próximo programa com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.